Olá pessoas, eu sou o Cronos, este é o canal Polissemizando, mais um barbudo com cenário sujão falando na internet. E hoje nós vamos falar do Laranjal dos Bolsonaro. Uma das maiores notícias nos jornais nos últimos dias tem sido o escândalo de distribuição de valores entre os assessores parlamentares do deputado Flávio Bolsonaro. Bom, ao que parece, isso não é nenhuma novidade. A deputada eleita Janaína Pascoal veio ao Twitter demonstrar sua indignação com um esquema semelhante que parece existir também na Assembleia Legislativa de São Paulo e, sinceramente, eu não duvido que existem em todas as câmaras legislativas do país, desde a menor Câmara de Vereadores até o Senado e a Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Isso é um problema? Com toda certeza. É um problema imenso. Agora, isso não é corrupção. É, isso mesmo. Essa prática, por mais odiosa e imoral que seja, não é uma prática de corrupção. Corrupção é alguém dar ou oferecer dinheiro para que uma pessoa num cargo público prometa ou faça alguma coisa em seu favor. Por outro lado, pelo lado do funcionário público, é essa pessoa aceitar ou pedir esse tipo de recompensa. Então, deixando bem claro, essa prática odiosa da qual o deputado Flávio Bolsonaro está sendo acusado, não é uma prática de corrupção. Vamos dar às coisas os nomes que elas têm. É um discurso falacioso, muito comum, que a gente vê aqui no Brasil, as pessoas quererem comparar atos imorais à corrupção. Corrupção é imoral, sim, é ilegal, sim, é crime, tem que ser investigada, tem que ser e as pessoas encontradas culpadas por isso têm que ser presas. Agora, a gente vê muito aqui as pessoas dizendo que furar fila, comprar um CD pirata, fazer gato net é igual corrupção. Não, não é. Isso é uma falsa equivalência. O ato de corrupção e o ato de furar uma fila são obviamente coisas muito diferentes. As duas coisas são imorais, claro. É errado furar fila, é errado fazer corrupção, ok. Agora, mais errado ainda é você querer comparar essas duas coisas, porque isso, no fim das contas, quando você entra naquela ideia da lei de Gerson, que o brasileiro quer levar vantagem em tudo, o famoso jeitinho brasileiro, isso meio que normaliza a prática de ilícitos. Isso meio que normaliza a questão da corrupção. Isso faz com que a corrupção pareça algo normal, corriqueiro, todo mundo faz mesmo. Você fura fila, você compra CD pirata, você puxa gato para ver TV sem pagar. O outro lá desvia o dinheiro público, o outro recebe dinheiro em troca de favor, de favorecimento. É tudo igual, é tudo brasileiro dando um jeitinho. Não, não é tudo igual. A gente precisa acabar com esse discurso de que é tudo igual. Mais ainda, a corrupção é um nojo, é uma excrescência, é uma imoralidade que precisa ser combatida, eu concordo. Agora, a gente deixar que o nosso discurso político seja dominado pelo discurso anticorrupção é burrice. Quem acha que o problema do Brasil é a corrupção, quem acha isso de verdade, ou é burro ou é enganado. E quem fala isso, quem usa isso como discurso político, ou é burro ou está de má fé. Por quê? Se você for olhar, qual é a perda que o país tem com a corrupção? É grande? É. Agora, a gente não acha estatística. Se você procurar na internet, você vai achar as estatísticas mais variadas, de 48 bilhões em 4 anos a 200 bilhões por ano. 200 bilhões de reais é muito dinheiro? É muito dinheiro. Só que isso é uma fração do que o Estado brasileiro dá de mão beijada hoje para o empresariado. O Brasil abre mão por ano, abriu mão em 2017, está no orçamento, 354 bilhões de reais em isenções fiscais. Eu estou dizendo que tem que acabar com as isenções fiscais? Não. Mas eu tenho a impressão que um país que está com quase 200 bilhões de déficit orçamentário não pode dar 300 e tantos para o empresário. Isso tem que ser visto, isso tem que ser discutido. E não tem ninguém discutindo isso. Só se fala de corrupção. Pior ainda do que a isenção é a sonegação fiscal, que chega a quase a mesma cifra. 345 bilhões de reais são sonegados por ano nesse país. E ninguém está discutindo isso. Eu não vejo um Bolsonaro, um Moro, um Dallagnol, um Lobão indo no Twitter ou na imprensa ou na entrevista dizer
que precisa, sim, combater a sonegação fiscal, que se a gente conseguisse diminuir pela metade a sonegação fiscal, o rombo fiscal já acabaria. Mas o que a gente vê é outro tipo de discussão. É a corrupção que acaba com o país e é a previdência que quebra o cofre do país. A previdência é deficitária, sim, não há discussão. É só, eu não vou colocar dados aqui, mas é só você entrar no orçamento da União que você vê que sim, a contribuição previdenciária não cobre os gastos previdenciários, mas a pergunta é, precisa cobrir? É para cobrir? Ou a sociedade deve investir na previdência? Ou a sociedade deve devolver às pessoas que trabalharam a vida inteira um pouco de dignidade no fim da vida? Imposto serve para isso. Se ao invés de se ficar gastando energia com tentar tirar direito do trabalhador para fazer reforma previdenciária, fosse atrás de quem realmente está se beneficiando, fosse atrás da isenção fiscal, fosse atrás da sonegação fiscal, não precisava fazer reforma de previdência, não precisava fazer arroxo, não precisava fazer teto de gasto na saúde e na educação. Se você juntar a sonegação fiscal e a isenção, dá 3 vezes, quase 4 vezes o valor do déficit fiscal. Ou seja, o problema do Brasil não é a corrupção e o problema do Brasil não é a previdência do trabalhador. O problema do Brasil, hoje, são pessoas que ficam querendo subir cortinas de fumaça na frente dos olhos da opinião pública para se beneficiar eleitoralmente e, mais ainda do que isso, se beneficiar com desvios de dinheiro público, como é o caso do senhor Flávio Bolsonaro nas acusações que ele vem sofrendo, que não são corrupção, mas são crime também. Era isso que eu tinha hoje para dizer. Até mais.